do mal. Amém. Aí o Fábio me perguntou se adiou a ECD, ó. Adiou, né? Adiou. Você já pensou se tivesse imposto de renda e ECD tudo para amanhã? Não. Mas o requerimento para lá, pediram isso para não ficar junto as duas, né? Justamente, parece que a Receita achou por bem manter o calendário agora 30 de junho, né? E o imposto de renda 31 de maio. Agora vai para agosto? O quê? Não, a SF ficou para julho mesmo. Julho? Julho. Só um mês depois, né? Era 2, né? Ficou. Antigamente, inclusive, uns 3 anos atrás, era 30 de junho e 31 de julho. Depois voltou, exigiu mais que o ECD antecipou ele para 31 de maio e o SF ficou 31 de julho, né? Mas eu não sei o que eu faço com os caras aí, não, viu? Estou me deixando doido com esse negócio. A mulher, ó, ali, a mulher teimosa, nunca vida, e principalmente empregado. Os empregados são teimosos demais. Aí, é o seguinte, ela modificou o plano de conta. O ano passado, ela pegou de outro lado, outra empresa, certo? Aí eu falei, não, pega o ECD, pega o balancete do ECD lá e vai colocar lá na abertura. A conta que era essa, passou para essa. A conta que era essa, passou para essa. Assim por diante, certo? E a mulher, não é isso que eu quero, não, certo? Mas não tem jeito, mas isso aí, minha amiga, não pode, não. Você não pode alterar, não pode alterar ECD do passado, não. Você tem que falar que essa conta que estava lá naquele plano de conta do cara, agora é esse de cá, pronto. E ela não concorda de jeito nenhum. É porque o ECD, ele é muito... Por exemplo, o plano de conta da gente geralmente é mais analítico do que o do ECD. O ECD é muito sintético. Às vezes tem 10 contas suas no plano de conta que cabe numa conta do ECD. Fornecedor e cliente. Tem gente que quer controlar o cliente lá na contabilidade, ó. Antigamente era dessa forma, né? A gente controlava isso demais. Tá fechado. Mas depois que surgiu esses sistemas mais avançados, de fazer contabilidade, eles conseguiram conciliar. Eu concilio bonitinho, que só. Pois é, concilia o imposto, o fornecedor e o cliente já no administrativo lá. Né? Lá no fiscal. Quem tem pergunta aí? Quem quer ajudar alguma coisa para nós, para o imposto de renda aí? Aí, ó, doutor Abrão também já terminou as declarações tudo, né, Abrão? Já. Eu insisti hoje, terminei tudo hoje. Aí, ó, tá bom demais, né? Eu tô falando assim, geralmente a última semana eu falo para os clientes, ó, sai de perto de mim que última semana eu não faço declaração para ninguém. Eu falo, ó, o meu prazo é 30, o dia 31 eu estou viajando. Gesmar, Everaldo, eu tenho uma pergunta. O Abrão, o Gesmar levantou o braço. Pode dar para ele lá. Boa noite, gente. Eu peguei o bonde andando, mas eu tive algumas declarações que eu puxei a pré-preenchida e veio lá falando que o cartório informou o INDE do Brasil quando registrou as escrituras. E teve um cliente que comprou em Bela Vista, o cartório de Bela Vista não informou. E será que está certo? Os cartórios não é obrigado a informar ainda? Alguém pode nos ajudar aí? Alguém pode informar para ele, o Gesmar? O Gesmar, pelo que eu sei, certo, esses cartórios do interior não estão ainda, certo, informatizados como deveria estar, né? Se o daqui de Goiânia informou, é porque já está informatizado, né? Parece. É isso aí. E alguém pode nos ajudar aí?
Mais ou menos é isso que você falou mesmo, porque é igual, por exemplo, tem contador que esquece de fazer informar determinada informação, o cartório também, alguns cartórios deixam de fazer algumas informações, né? Ele é obrigado, mas não faz. É desse jeito mesmo. Eu Mas aí tive é o seguinte, aquela informação que você pegou lá pré-preenchida, e eles falam o seguinte ainda para você, ó, cabe a você conferir, né? Não fala lá, Jasmar? não tinha essa informação lá na pré-preenchida, não. Mas nesse caso específico que eu estou falando, o cara comprou a fazenda, o direito da fazenda, 5 anos atrás. Ele veio registrar ela só o ano passado. Saiu o ano passado, 1.070.000. E o cara não tem dinheiro para aumentar o capital. Para trás, lá, quando o dinheiro saiu, ele não lançou que ele tinha o direito. E agora, o que eu faço? Azar dele, né? Ô, Abrão, fala aí, Abrão. Como que é o negócio? Fala do aí. Geraldo, não tem jeito de retificar para trás, não? Jasmar. Hein, Abraão, mas se tem 5 anos que ele comprou, peraí, se tem 5 anos que ele comprou, já prescreveu, então ele vai lá e lança nos dois, no ano anterior e no ano base. Mas para ele fazer isso, é bom ele fazer 5 anos atrás, né? Fazer essa abertura e não fazer agora, porque senão ele fazer agora ele corre risco, né? Não, mas se ele lançar o ano anterior e o ano base, aí não corre vai risco, entrar, não. Ele pode fazer isso aí. Você falou que integrou o capital, Jasmar, o que foi? Não, porque atrás lá o dinheiro saiu, né? E ele não lançou bem, a pessoa não lançou bem. Agora eu vou pegar e aumento o capital dele em R$1 milhão. Pois é, mas aumentou a capital de quê, moço? Capital. Não, a relação. Não, Everaldo, é a relação de bens e direitos que ele está falando. Isso. O capital lá do capital dele. Relação bens e direitos. Quando que ele comprou essa fazenda lá 5 anos atrás, você sabe? Não sei. Mas agora, pré-preenchida. Mas não importa o valor, não importa o valor que o cartório lançou, importa o valor de contrato de compra e venda que ele fez na época. Então, você vai considerar o valor do contrato de compra e venda na época. Aí lança na coluna anterior e na coluna base, do ano base, e põe a data de aquisição de 5 anos atrás, como você está falando que é, e se der algum problema, você justifica depois. Você tinha o dinheiro há 5 anos atrás e já prescreveu, eles não cobraram o imposto, então você não não tem que falar nada. Eu pensei em retificar as 5 últimas. É o ideal, né? Se você tiver com tempo para retificar, você retifica, então. 5 anos atrás, e põe lá, porque aí já prescreveu, mas você não vai lançar 1 milhão do cartório agora, você vai lançar o valor que ele adquiriu na época. Ô, Jasmar, mas ele não veio na pré-preenchida, não veio, não. Veio na pré-preenchida. Então, pelo valor, pré-preenchida, ele colocou o valor lá do 1 milhão? Sem valor, né? Desculpa. Sem valor. Lá no histórico, vem falando 1.070.000. Eu colocaria, igual ele falou, eu colocaria o valor lá na pré-preenchida anterior, pronto, repetir agora. E deixa para trás. Deixa para trás, se eles notificaram, você faz para trás. E é o valor certo, né, que você colocou. Beleza, obrigado, gente. Falou. Alguém mais quer fazer questionamento? O Abrão aí, o Abrão tem uma pergunta. Abrão. Everaldo, é o seguinte, o contribuinte, ele é pessoa física e ele tem 4 imóveis que aluga para outras pessoas físicas, através de uma imobiliária. E a imobiliária envia o de imóvel, né? E eu fiz o carnê-leão dele dentro do ECAT. Será que não vai dar duplicidade? A Receita não vai questionar, não? Fala o quê? Qual a preocupação sua? A preocupação é a seguinte, pessoa física
alugou o imóvel para pessoa física, mas utilizou a imobiliária, né? Contratou a imobiliária. A imobiliária é só intermediária. Mas a imobiliária, ela envia a DMOB, né, Riveraldo? Eu não acho que não tem problema, não. E como é pessoa física, eu fiz o carnê-leão das 4 pessoas, mês a mês. Certo. Acho que está certo. Será que a Receita não vai considerar que omitiu o carnê-leão, não? Eu acho que não, viu? Fala, Eli. Não, deixa eu ver se eu entendi. Você fez o carnê-leão pondo o nome dos 4 Acho que tá tranquilo. certo. É igualzinho da imobiliária. Certo. Então, aí a imobiliária, você vai lá, você fez o carnê-leão já do líquido ou do bruto? Não, eu fiz normal, fiz do bruto, coloquei a taxa de administração. Deduziu a taxa de administração? Isso. Não, então está de acordo. Você pode porque lançar no carnê-leão, você lançou o nome deles lá, não lançou? Eu lancei. Os interessados? Lancei o nome de cada um lá, informei tudo. Então não tem por onde dar algum problema, não. Pode ser que a Receita, às vezes, vai considerar que omitiu alguma informação, porque a imobiliária mandou a DMOB, só porque a imobiliária, por se tratar de pessoa física, ela não faz a retenção do imposto, né? Isso. Mas lá eu tenho que fazer o carnê-leão, porque eu estava na obrigatoriedade de fazer e de recolher o imposto mês a mês. Tranquilo. Tá certo. Fala, Leandro. É sobre esse assunto? Sim. Então pode falar. Abrão, não vai dar duplicidade. Não vai dar duplicidade, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque a DMOB é uma obrigação acessória da pessoa jurídica. O carnê-leão é uma obrigação acessória da pessoa física, onde, se houver retenção do imposto de renda retido na fonte, é uma obrigação da pessoa física. Então, a DMOB, ela vai informar para saber os rendimentos que a imobiliária oferiu, a comissão ali que ela oferiu, para poder bater com a tributação que ela arrecadou durante o ano, de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? Ou se ela tiver lá no Simples Nacional. Então, não tem como haver duplicidade, porque são obrigações acessórias, onde os responsáveis por cada uma são diferentes. Um é pessoa física, outra é pessoa jurídica. Então, não tem como dar duplicidade. É como se fosse a DMED, se a gente for fazer uma analogia com a parte médica, com as despesas médicas, é como se fosse a DMED e o imposto de renda de pessoa física. A DMED é uma declaração das pessoas jurídicas que trabalham com atividade de medicina, fisioterapia, psicologia. E o imposto de renda de pessoa física são os médicos ali que trabalham com pessoa física ou o contribuinte que teve uma despesa médica. Ô, Leandro, eu estou levantando essa questão aqui pelo seguinte, em 2021, que declarou em 2022, o contribuinte tinha um imóvel na imobiliária, a imobiliária enviou de imóvel. E ele não declarou o aluguel. E ele caiu na malha fina através da DMOB. Não, mas é outra história. Aí ele caiu na malha fina por quê? Porque houve um cruzamento digital das obrigações acessórias, né? Isso. Aí é outra questão. Então a DMOB, ela declarou, quando ela declara ali a comissão que ela recebe, ela declara também todo o rendimento naquela operação imobiliária, e a Receita Federal cruzou a informação e esperou que a pessoa, no carnê-leão ou na declaração de ajuste anual no ano seguinte, declarasse esse valor para ver o cruzamento. Aí é outra questão, já não é mais duplicidade de informação, aí já é malha fina. Porque o carnê-leão que eu fiz ficou igualzinho a DMOB, então se der um problema é fácil de provar também, né? Na minha concepção, o Leandro está certinho, porque tá certo, a imobiliária ela só fez informação. A imobiliária não te aluga, certo? Não aluga, certo, da pessoa física, certo? Não aluga, certo? Ela só é intermediária. Mas ela é obrigada a mandar, inclusive com o nome, certo? Para quem alugou, quanto que direitinho, né? É só cruzar. A DMOB tem que ir até o endereço do imóvel, né? Exatamente. Tá? Mas no outro tem não, né? Tá bem respondido aí, tá satisfeito. Vamos aguardar, né? Falou. É o seguinte, colega, o nosso colega José Cirino,
Pode falar, faz a sua mensagem aí, Zé Cirino. Tem 15 pessoas aí. Pode ligar o microfone, Zé Cirino. Ele está tentando ligar lá. Aperta esse trem aí, cara. Aí, ouvindo. Boa noite, colega. Tudo bem? Bem. Eu quero dizer aos colegas que se houver alguma vaga no seu escritório aí, eu mexo com lucro presumido, com lucro real, né? E estou a par da legislação e conheço bem o nosso programa. Departamento pessoal. Pessoal, a parte do e-social eu ainda não estou integrado nela, não. Tá? Mas com relação à parte burocrática do pessoal, não tem problema. Pessoal, fiscal. Tá bem? Então, essa é a minha mensagem que eu quero deixar para os amigos aí. Fala, Leandro. Não, Everaldo, sobre o assunto anterior, só para dar uma informação para o Abrão, como ele falou que eu trabalho com Carnê-Leão, e essa obrigação acessória mensal, me lembrei de uma dica aqui, agora uma atualização recente, o desconto alternativo, Abrão, agora, você deve ter verificado, os 528, que veio acompanhado da medida provisória, previdencial, mais a instrução normativa, ela vai incidir, ela vai ter reflexo também no cálculo do Carnê-Leão, viu? Tranquilo. Alguém mais quer fazer pergunta? Não tem mais não, pessoal? Tá todo mundo... Alguém mais quer fazer pergunta? Então vamos embora, né? Alguém mais quer fazer? Quero fazer uma pergunta. Fala, Adriano. Apareceu um cliente... João. Tudo bem? Boa noite para vocês. Apareceu um cliente aqui no meu escritório ontem, ele tem trator de esteira, retrocavadeira, pá mecânica, e ele recebeu algum dinheiro no ano de 2022 e quer fazer a declaração. Como é que é feita essa receita? Parece que tem uma tributação separada para ele, não tem diferenciada para esse cidadão, não tem? Abrão, quer falar aí? Pode falar, Abrão. Ó, Geraldo, aí primeiro eu teria que ter feito o Carnê-Leão, né? Entendeu? Agora tem lá transporte de carga e de passageiro, tem um benefício lá. Agora, esse serviço aí que ele está falando, eu não conheço benefício, não. Porque parece que me falaram que só paga 90%, tem redução de 90%. Mas é transporte de carga. Eu tenho que olhar lá, porque eu não estou lembrado se nesse caso aí de serviço de pá mecânica, retroescadeira, se isso aí, porque isso é um serviço de terraplenagem, né? Então, eu não sei se está lá. Vamos ver o Leandro e o Fábio aí, se eles têm alguma coisa. Eu quase tenho certeza, já, o que o Fábio vai falar é que cai na mesma vala do caminhoneiro, quase. Fábio, fala. Tanto que está com a mão aí, querido. Tá na ação 1.500, eu vou pegar o artigo aqui e já falo. E aí, Everaldo, 1.571, não? Everaldo, isso aí é recomendado, é uma atividade recomendada, e eu entendo que ela está quase que obrigatória aí, porque é uma atividade sequencial, mensal, diário, anual, abrir a empresa, né? Até porque na empresa fica bem mais barato, né? Leandro, tem alguma coisa, Leandro, sobre esse assunto? Seu Abrão, mas mesmo tributando só 10% da receita? Tem que olhar lá. Eu não estou lembrado se esse tipo de serviço aí tem esse benefício. Teria que olhar, entendeu? Mas o Leandro aí deve dar uma luz aí para nós. Isso é transporte rodoviário de carga ou é locação? Não, ele é dono. Ele é dono, ele trabalha com ela, Leandro. Ele trabalha com as máquinas dele mesmo. Não, tudo bem, é dele mesmo. Mas o contrato de prestação de serviço reza o quê? É locação? O que é? Não tem nada de contrato. Ele vai lá, faz uma represa para um dono de fazenda, ele vai em algum lugar, faz outra represa, faz algum serviço de terraplanagem. Ele não está alugando, não. Ele está prestando serviço de terraplanagem.
Não tem contrato, tá? Não tem Não, contrato. tá, mas independente de contrato, você tem que se ater à situação fática, né? Então, isso aí é caracterizado como locação de bens móveis, tá? Locação de bens móveis. Então, o que que acontece? Na pessoa física, se ele estiver recebendo de outra pessoa física, é carnê-leão. Não tem jeito, até porque não tem nada a ver com atividade rural. Então, se ele estiver recebendo de outra pessoa física, é carnê-leão, obrigação de recolhimento do principal mensal. Só que, estrategicamente, pensando em planejamento tributário, é, canalizar esse rendimento para a pessoa física não é o melhor. O melhor a se fazer aí é constituir a pessoa jurídica, né? Inserir uma atividade de locação de bens móveis, que seria o trator, a pá carregadeira, tá? Caçamba, toda essa parte aí é entendida na legislação do imposto de renda como locação de bens móveis. Pois E é, aí ele pode locar a máquina com o operador. Pode locar a máquina com operador que não caracteriza a cessão de mão de obra e a empresa não sai do Simples Nacional. Aí a dica, a estratégia tributária aí seria o seguinte, ele sendo no Simples Nacional, locação de bens móveis não paga ISS, tá? Porque não está na Lei Complementar 116 de 2003. Então, quando você for tributar no Simples Nacional, é um anexo 3 sem ISS. Leandro, olha, Oi? tem uma diferença aí entre essa locação de mão de obra com o maquinista lá, como fala? A pessoa que tem uma diferença. Se locar Sessão de sem mão de uma obra. é uma coisa, e se locar sem outra é outra coisa, certo? Eu acho o seguinte, se locar com o motorista, se o motorista dele for fazer o serviço, aí seria ISS, que aí é prestação de serviço. Exatamente. Aí tira aquela parte da máquina também. Tem um percentual que tira lá. Lá na lei, o Fábio está procurando, lá na instrução normativa, está falando, me parece que é a instrução normativa 591, certo? Artigo 51 parece, Fábio. Olha lá. Eu já olhei isso uma vez aí. Já temos solução de consulta da Receita Federal em que a locação do bem móvel com operador não caracteriza a cessão de mão de obra. Já tem solução de consulta nesse sentido já. Mas vamos ver a instrução normativa. O Fábio está achando lá. Não. Ah. Ele presta serviço, contratou máquina de terraplanagem ou ele faz locação? Não, ele presta serviço. Ele vai lá e faz o serviço. Então, se ele presta serviço, não é locação. Então, aí, não é locação, não. Na IN 1500... Pode ser. Porque na realidade, porque na realidade, eles cobram por hora, mas é a prestação de serviço. Eles pois se é prestação de serviço, não é locação. Acho que vocês não entenderam foi o seguinte, gente. No contrato, tudo bem que o Djalma já falou que não tem contrato. Vamos saber separar as coisas. No contrato, a locação, eu vou botar a prestação de serviço. No contrato. Agora, para fins de legislação tributária, como a locação não está compreendida na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, ou seja, para essa lei complementar, a locação não é considerado serviço, ele vai desonerar o ISS na hora que ele estiver apurando o PGDAS dele no Simples Nacional. Mas no momento que ele confeccionar um contrato, ele vai botar lá prestação de serviço de locação de bens móveis. Tem que saber separar as coisas. O contrato da aplicação da legislação tributária na hora de apurar o imposto. É diferente, tem diferença. Mas vamos resolver, ajudar o Djalma a resolver, que o Djalma está querendo saber com relação ao imposto de renda pessoa física. Então, vamos lá, doutor Abrão. A Instrução Normativa 1.500 de 2014 trata do imposto de renda pessoa física. Então, lá no artigo 22, ela fala assim: estão sujeitos à incidência do imposto de renda calculado mediante a utilização da tabela progressiva, constante do anexo 2 a esta instrução normativa, observado o disposto no artigo 65, a título de antecipação do devido na declaração de ajuste anual, os rendimentos de trabalho assalariado pagos por pessoa física ou pessoa jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica à pessoa física, tais como, inciso 10,
10% no mínimo dos rendimentos decorrentes do transporte de carga e serviços com trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados. Eu acho que é isso aí mesmo. 60% no mínimo dos rendimentos decorrentes do transporte de passageiro. É isso mesmo. Eu acho que é isso aí. Artigo 22, inciso 10 da IN 1500. Então, Djalma, vê com o Fábio lá, que eu acho que enquadra, ele vai enquadrar nesse do que o Fábio falou aí, viu? Bem, aí vai aprender ele não posso é afirmar, pessoa Everaldo, eu não jurídica, posso né? afirmar sem contrato. Eu não posso afirmar isso. Djalma não tem contrato na Mas ele mão. não tem contrato, cara. Então, ele prestou serviço lá, como o que o Ali falou. Ele faz o serviço por hora lá, certo? E aí é uma prestação de serviço. Aí, Djalma, na sua declaração dele, você vai pôr 10% como tributado. Exato. E lá 90. nos isentos, você vai colocar 90% lá dos isentos. Tranquilo. Então, aí o benefício é grande. E aí talvez não é necessário nem criar uma empresa, né? Exato. Aí é por isso que eu estou imaginando que às vezes não é necessário. Porque vamos supor, se ele prestar um serviço de 100 mil, ele vai tributar só 10 mil. Exatamente. E 90 vai lá. E 90 vai. E a despesa com combustível, essas coisas? É dedutível? Não tem campo para você indicar isso. Agora, é melhor, porque quando o governo te dá a isenção de 90%, ele está dizendo que o custo dele é 90%. É como se fosse. Entendeu? Como se fosse. Como se tivesse um custo de 90% de mão de obra, de petróleo, pneu e etc, né? Ô, Abrão, seria lógico, né? Abrão, Sim. Cara com a retroescavadeira lá, o serviço que faz a retroescavadeira, acho que realmente é 90%, que é ela que fez, né? A escavadeira. Porque inclui o custo do equipamento, mais o trabalho de mão de obra, o petróleo, o pneu e etc, né? Eu não colocaria isso como sobra, certo, para fazer alguma coisa, não, viu, Djalma? Tá. Só colocaria rendimento isento, viu, Djalma? 10% você tributa carnê-leão, e o resto vai lá nos isentos lá, tá certo? Então é um benefício grande isso aí. Eles consideram esse 90%, Everaldo, o custo do equipamento. Esses equipamentos são caros, né? E deprecia rápido. E quebra demais. Qualquer coisinha quebra. Exatamente. Entendeu? Fala, Leandro. Não, eu vou só bater na mesma tecla com o Djalma. Eu só tributaria dessa forma depois do contrato formalizado. Quando não tivesse contrato... Ele não tem, ô Leandrinho. Ele não tem, ué. Pronto. Mas formaliza, o Everaldo. Eu não posso dizer para o Djalma fazer isso. Mas tá na lei lá, Leandro. Isso aí não é orientação, não. Isso é achismo. Não, senhor. Não, eu não concordo com coisa. A Sucena entrou aí. Quer falar alguma coisa, Sucena? Presidente do Conselho. Olá, tudo bem? Não, tudo bem. Só entrei para falar oi, para escutar vocês e falar que eu estou aqui. Precisando de alguma coisa, é só me chamar. Boa noite. Não, eu tenho uma coisa para falar, sim, presidente. Ela virou garota propaganda agora, fica toda hora na televisão. Não. Seguinte, como a gente não teve uma... A gente teve lá no Uso do Solo, essa novela que não acaba, e com essa troca de secretários, eles estavam em fase final, o sistema está pronto e estava só na fase final de integrar o sistema para liberar a taxa automática. Mas como trocaram a Sigtec, trocaram do secretário a faxineiro, mandaram todo mundo, exoneraram todo mundo, eu conversei com o Schmidt, até nas reuniões das entidades, o presidente Everaldo participou, e essa semana a gente vai buscar o fórum empresarial e fazer um relato, fazer um documento, entregar para eles das dificuldades e também cobrar um posicionamento deles perante a Prefeitura de Goiânia. Porque com essa troca de secretariado, tudo desandou. E o secretário da CEPLAN também está com a cadeira balançando. Então, a gente está com muito receio de trocar o secretário e a gente tem que começar tudo do zero. E aí, então, se tiver notícia, depois eu trago para vocês. Obrigado. Tá bom? Alguém mais tem questionamento aí? Alguém mais tem questionamento? Abrão?
Everaldo, eu vou só levantar aqui uma polêmica, até aproveitando que a presidenta aí, ela está trabalhando aí com o negócio do solo. Eu tenho um imóvel que está parado, às vezes alugo para pessoa física. E eu estou imaginando colocar ele para colocar empresa, as prestadoras de serviço que não precisa do endereço. Eu estou querendo utilizar esse imóvel para essas finalidades e locar lá para várias empresas estabelecer lá. Qual seria o empecilho aí de uso de solo, IPTU, se eu posso fazer isso ou não? Que são as empresas virtuais, né? O que acontece? São aquelas que estão ficando em casa, ficando em apartamento e que o IPTU ficou muito caro, né? Então, estou estudando essa viabilidade e, às vezes, utilizar esse imóvel para essa finalidade, cobrar uma taxa anual. Tem alguma empecilho disso aí ou não? Tem. O que acontece? A prefeitura, se for serviços, você vai conseguir a inscrição municipal, porque a prefeitura de Goiânia permite você tirar várias inscrições, dependendo da atividade do mesmo local. Você vai ter que só separar se for endereço virtual, né? O Estado, ele não permite, ele só... Não, viu, Sucena? Realmente, a minha intenção disso aí é só para prestador de serviço. Indústria e comércio é impossível. Sim, só que nós já estamos pleiteando um projeto de lei, a gente está rascunhando um projeto de lei, pegando com base na legislação do Distrito Federal e de São Paulo, para propor para a Secretaria de Economia, propor um projeto de lei para permitir, porque a gente está perdendo muito negócio de empresa virtual, de e-commerce, por exemplo. Os caras estão migrando tudo para Brasília, porque o Estado não permite, né, que você tenha endereço virtual para inscrição estadual. Então, assim, a gente vai pleitear isso, vamos ver se a gente consegue. Mas na prefeitura, tranquilo. Agora, para outro, por exemplo, eu fico pensando assim, se você não tiver um galpão, se você não tiver estoque, o Estado não libera, eu não consigo entender isso. E aí, vocês lembram que teve um Pro Goiânia, uma coisa assim, Goiânia Digital. Naquele projeto do Goiânia Digital, tinha uma coisa interessante. Eu fui conversar com o setor produtivo, vou até colocar isso aqui para vocês. Naquele Goiânia Digital, ele permitia que as empresas se instalassem de forma digital no estado de Goiás, desde que o endereço dessas empresas fosse dentro de uma entidade sindical. Então, os sindicatos poderiam pleitear o cadastro dessas empresas virtuais. Mas aí, como acabou o Goiânia Digital, acabou o projeto. Só que eles querem voltar, mas permitindo que essas empresas se instalem somente com endereço virtual de entidade sindical, embaixo de alguma entidade. Eu achei estranho isso, mas eu pensei, achei estranho. Eu falei, mas vamos conversar. Mas eu não sei se seria viável a gente aliar com eles num projeto desse, não sei. Mas isso aí, você, né, é reserva de mercado, se a lei não proíbe, né, ficar só no sindicato, né? Mas é porque, eles permitiram lá atrás, né? Agora eu não consigo entender, quem tem mais familiaridade com o Estado aí pode até falar para nós. Por que o Estado não permite endereço virtual? Não consigo entender. O seguinte, Susana, me parece que colocando o sindicato vai receber como se fosse aluguel, né? Aí é proibido pela Constituição, que não é função do sindicato receber aluguel. Então, é proibido lá na Constituição, artigo 155, parágrafo 4, tá? Bem claro lá, tá? Mas eu acho, presidente, que eles estavam tentando levar de outra forma. Eles estão querendo que as empresas se instalem, né? E eles não iriam nem receber o aluguel. A intenção deles era trazer o pessoal de forma de associar. Isso é coisa casada. Eu falei para eles. Eu falei assim, olha. Eu falei para eles, olha. Fábia, fala. Fábia, libera seu microfone. Boa noite, presidenta. Tudo bem, meu querido? Você tá bom? E a saúde? Como que tá? Tá melhorando aqui, tá melhorando aos poucos. Vocês sabem que ele deu um susto na gente, né? Pois é, quase que eu ia, né? Uhum. Como diria o nosso amigo saudoso Willis, no meu entendimento, o protelamento, principalmente do Estado, com respeito
autorizar o exercício das empresas em residência, tem cunho econômico, né? Vocês imaginam o tanto de gente que vai deixar de alugar sala, de alugar imóveis, né? Favorecer só os ricos, Fábio? Economia, né? Gerar emprego, gerar divisas. Todo mundo vai fechar o seu ponto comercial, o escritório. Fábio, o aluguel gera fechar. emprego, Fábio? Eu acho, né? Aluguel gera emprego. Mas gera renda, Everaldo. Mas a outra gera renda também, que vai pagar o ICMS, cara. Não gera emprego, mas gera renda, é a mesma coisa. Pois é, mas acontece que esse caso seu aí, ó, vai gerar o quê? Virtual você alugar para você locar para vários, certo? Vai gerar renda para o Estado, ué. Vai, claro que vai. Vai, ué. Tem isso. Tem isso. Eu não sei, não. Eu sei que a gente está perdendo muitas empresas, principalmente em comércio eletrônico, de livros, aquele que vende curso, aquele Hotmart. O pessoal está migrando tudo para Brasília. Então. Tá certinho, né? Se você quiser, se a gente, no dia que você for falar com uma mulher lá, como que é? Secretária. Serena. Você chama a gente que eu vou lá. Não, você está perdendo dinheiro, cara. Não, eu vou fazer o seguinte: quando a gente rascunhar um projeto de lei, eu vou mandar para vocês dar sugestões e críticas sobre o projeto. Tranquilo. Sucena, você veja bem, o mundo virtual não permite mais esse atraso de coisa, né? Proibir as coisas e querer evoluir tecnologicamente, fazer o seu negócio via virtual. Isso aí tem muito, o pessoal está procurando, e a gente tem dificuldade de orientar o cliente para, né? A não ser. Eu estava pensando que eles estão contra nós, sabe por quê? Porque, por exemplo, transportadora. A transportadora, o contador, ele pode colocar no escritório dele o endereço, né? Então, vamos pensar na lógica comercial da coisa. Se o cara vai abrir um endereço virtual, o que o contador vai fazer? Ele vai ofertar o endereço dele e vai colocar nos honorários, né? Quando o sindicato falou isso para mim, do endereço deles, eu falei, tá bom, agora estou entendendo. Vocês não querem que a gente ganhe dinheiro em cima disso, né? Por isso que existe um movimento para que isso aconteça. Se eu colocar 10 empresas, cobrar uma taxa pequena no imóvel meu, eu recebo muito mais do que alugar para particular. E ainda é contrato mais duradouro, né? E não prolifera a construção. E menos risco. Abraão, não prolifera a construção. Como é que é? Essa danação de construção aí, cabe muita coisa construída. Cada caixinha de sapato tem uma empresa. Exato. Otávio, fala. Só para compartilhar. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite, presidente Everaldo, e a todos os que estão aí presentes. Para compartilhar com vocês, na gestão do Rangel, a pedido do Gil Tavares, que é o prefeito da cidade de Nerópolis, ele identificou que lá tinha muitos microempreendedores individuais e tinha muitos representantes comerciais e escritórios de contabilidade registrados na cidade de Nerópolis, porém eu não consegui identificar nenhum. Tá bom, tirando o escritório de contabilidade, tinha muitas representações comerciais. O que ele pediu do conselho? Que a gente conseguisse reunir os contadores para que essas empresas pudessem ter um endereço virtual, porque eles não estavam conseguindo. E às vezes a pessoa colocava um endereço numa residência, 10 ou 15, 20 empresas, num endereço só. Mas vamos pensar, um representante comercial precisa de um local para trabalhar? Não. Ele vive viajando. Aí, então, eu dei aquela ideia para o prefeito, né? Porque na legislação do município de Nerópolis, exigia o alvará de localização e funcionamento, licença ambiental do cara que é representante comercial e tudo e tal. E aquela pancadas de documento que todos nós sabemos que para a empresa funcionar precisa bombeiro, etc., vigilância, etc. Aí tá bom. Aí o que a gente afinou com os secretários lá de Nerópolis, de que criasse um endereço virtual que fosse
o próprio endereço da própria prefeitura. O representante comercial, ele não precisa de ter um lugar para ele trabalhar, ele só fica viajando e que o município fizesse o policiamento, né, do faturamento daquelas empresas do meio também. Quando ele atingisse aquele faturamento, ele travava a emissão de nota e o cara tinha que ir para o Simples Nacional. Nós fizemos esse trabalho, depois de uns 6 meses depois, ele pediu a gente para reunir de novo, foi lá e veio nos agradecer que a nossa proposta para ele lá foi acatada e ele começou a receber os tributos, né, provenientes daquelas empresas que estavam naquele município. Porque até então, o que acontecia? Os caras registravam lá e trabalhavam em Goiânia. Né? Não tinha, assim, um domicílio tributário, evidentemente, de algumas profissões aí, né, que determina, de acordo com a Lei 116 do ISS, que o ISS é devido na prestação, no local da prestação de serviço. Portanto, pessoal, isso aí, eu tenho empresas que são empresas de tecnologia, que está naquele Orion Busney, eu tenho 4 empresas registradas no mesmo local, são prestadoras de serviços. Mas eu utilizo ali como endereço dessas empresas. E quando foi procurado, eu fui procurado por uma empresa para prestar serviço de que essa empresa não ia ter depósito nem nada, ela ia ter uma inscrição estadual, a Cefaz não permitiu que fizesse isso. Mas qual é a atividade da empresa? Ela seria somente representante de uma empresa do estado de Minas Gerais, em qual ela iria vender os produtos e a empresa lá em Minas ia fazer a remessa direta ao comprador. E a Cefaz exigiu que tivesse inscrição estadual e um local. Meu cliente saiu daqui e foi para Minas Gerais, entendeu? E está trabalhando, mandando mercadoria para Goiás. Então, uma questão assim de sensibilizar as autoridades fazendárias da Secretaria da Fazenda sobre essa possibilidade de venda por internet sem ter depósito. Tranquilo. Isso não existe, né? É só minha opinião para compartilhar com vocês aí. Geraldo, eu queria. O que surgiu dessa ideia, esse problema? Em 2018, 2 filhas de 2 clientes meus formou em medicina. E aí elas foram trabalhar, o hospital exigiu empresa. E a gente abriu a empresa lá na casa dos pais dela. Tá certo? Porque ela não presta serviço lá. Ela presta serviço dentro do hospital. Mas tem que ter, o hospital não aceita por lá dentro. Então, o que aconteceu? Abriu a empresa em via normal. Em 2022, com essa modificação que teve aí, devido a ter essa empresa lá na residência, ele pagava 1.400 de IPTU, não é IPTU, é o imposto predial. De 1.422 foi para 5.000 e pouco, devido a essa empresa. Porque imposto é mais caro. Por causa de ter a empresa lá na residência, o IPTU subiu lá no setor Santa Genoveva, subiu desse tanto. Então, a gente está estudando essa possibilidade, inclusive trazer essas empresas para cá e brigar com a prefeitura para voltar ao IPTU anterior, né? Bem, não volta, tem uma lei complementar a respeito disso daí. Se a empresa está lá dentro de uma residência, ele tem que fazer um processo na prefeitura, se a empresa baixou, se ela sair daquele lugar lá, ele tem que montar um processo na prefeitura para baixar o IPTU depois, no exercício seguinte. Tem que fazer. Essa questão aí, viu? Ele está brigando agora porque a clínica lá, nós instalou, é numa salinha de 16 metros quadrados. E o IPTU foi para esse valor, considerando o terreno tudo. Então, ele entrou com processo, mas parece que não vai ter resultado, não. Bem, alguém mais quer falar? Sobre esse assunto, não. Eu queria uma dúvida só sobre o DIFAL. Tem algum especialista de DIFAL aí? Otávio. Otávio, você é especialista de DIFAL? Vou ler aqui, ver se você pode ajudar. Me aperta, não.
Olha, tem um contador me procurando, o que que acontece? Ele veio falar para mim que tem uma divergência sobre quem tem que pagar o DIFAL. A empresa dele, ela realiza compra de mercadoria, mas ela tem a inscrição de substituto. Ele precisa fazer o pagamento ou é a empresa de quem está comprando? Substituto tributário? É. Aí, Fábio, só um pouquinho, deixa eu só colocar. Ele Aí é o DIFAL do Simples Nacional? Pois é, mas existe 4 DIFAL, presidente. Não, eu estou perguntando, é o Nacional DIFAL? Yolanda, desliga. Só um pouquinho, deixa eu falar, depois você fala. Você conclui. Se eu falar errado, você me conserta. Presidente Sucena, mercadoria com substituição tributária não, na compra do Simples Nacional não paga DIFAL em Goiás. E indústria também não paga. Só vou falar isso aqui. Estou certo ou errado, Fábio? Tá certo. Produtor rural também não paga, doutor Otávio. Indústria tem algumas coisas que paga, mas substituição tributária não incide DIFAL para compra fora do estado, não. Tem não. Tem um detalhe aí. Quanto à indústria, só a matéria-prima que não arrecada o diferencial de alíquotas na aquisição de compra para optantes pelo Simples Nacional. Isso mesmo. Produto de embalagem, material de embalagem, produto intermediário, se a aquisição for estadual, recolhe. Agora, se o produto ele é sujeito à submissão tributária do ICMS, estiver elencado no anexo 8 do RCTE, do Regulamento do Estado de Goiás, todo produto que está elencado lá já foi recolhido o ICMS por toda a cadeia pelo fornecedor. Portanto, no próprio decreto 9.104 de 2017, já tem lá a dispensa do recolhimento desse diferencial de alíquotas na aquisição interestadual. Tecido, linha, algodão, calçados. Pode baixar o braço, Leandro. Ou O dele, a dúvida dele, ele compra caixa de gordura. Ele compra de uma indústria para revender aqui caixa de gordura. E aí o contador bate na tecla que ele tem que pagar o DIFAL, não é e mesmo ele sendo substituto. Eu falei, olha, vou perguntar. Essa caixa de gordura é uma caixa de cimento? Vou pegar aqui, que ele até me mandou a nota. Não fala, não. Pois é, se a caixa estiver envolvida ali na parte de cimento, ela é submissão tributária. É produto sujeito à submissão tributária do ICMS no estado de Goiás. Aí não haveria recolhimento. Só que como é que tem que se tirar essa dúvida? Verificar qual que é o produto que ele utiliza, verificar qual a descrição na tabela TIP, e após verificada a descrição, você vê se está no anexo 8 para saber se é submissão tributária ou não. Se não for submissão tributária, é devido ao recolhimento do DIFAL. É lógico que tem que ver aquelas condições de isenção, né? Por exemplo, RBT 12 até 360 mil, não precisa recolher. Se ele já ultrapassou isso, é obrigado. Tecido, motor de polpa, calçado, toda aquela lista lá, que não é o caso dele, pelo visto, né? Então, tem que verificar só se o produto é submissão tributária mesmo. E aí, pelo que você falou de caixa, hoje o que mais se aproxima seria algo de cimento. Aí pode estar na submissão tributária do ICMS. Mas, quando você fala em produto, para tirar qualquer dúvida, é NCM. Aí pega o NCM, vai na tabela TIP e vê a descrição. Se bater com o que está no anexo 8 do RCTE, do Regulamento do Estado de Goiás, não há o que se falar em arrecadação do diferencial de alíquota para optante do Simples Nacional. Uma pergunta técnica. Vocês estão aconselhando os clientes de vocês, a todos, que tem que recolher, a recolher? Sim. Quem não tiver mandado de segurança não faz o recolhimento. Por quê? Porque o Regulamento do Estado de Goiás ele não dispensou a arrecadação em momento nenhum. Então tem que fazer toda a arrecadação. Mas nós sabemos que, por mais que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente, nós sabemos que quem entrar com uma liminar e mandado de segurança vai ganhar. Porque quando você traz para a Constituição Federal, o diferencial da alíquota ele é devido só para o usuário final, e não para quem está adquirindo para comercializar. Então, quem não tem liminar e mandado de segurança, recolha. Agora, quem tem esse liminar e mandado de segurança, aí pode deixar de recolher. E vocês sabem mandato coletivo? Se alguma categoria tem mandato coletivo?
Olha, eu vi há muito tempo atrás, me parece que é autopeças. Se eu não estiver enganado, autopeças parece que há um tempo atrás conseguiu. O sindicato. Beleza. Muito obrigado. Sucena, eu tenho casos que, por exemplo, franquia não recolhe diferencial de alíquota, certo? Porque ele tem contrato de exclusividade e ele tem que comprar daquele fornecedor especificamente, e aqui não tem o produto dele. Então, nesse caso, também não recolhe diferencial de alíquota. Mas por liminar ou por lei? Não, tá na lei, tá no regulamento. Não, tá no decreto. Esse caso em específico está da franquia, com essa determinação exclusiva, está no decreto 9.104/2017. Mas no parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro do artigo 1º. Um contrato de exclusividade, não é qualquer franquia, não. E você tem que levar o contrato lá na Cefaz para ele poder dar baixa. Aqui fala o seguinte, não, o disposto no CAP não se aplica às mercadorias adquiridas por contribuinte franqueado, cujo contrato de franquia contenha cláusula de exclusividade para aquisição de mercadoria junto à empresa franqueadora ou junto à empresa por ela indicada. Parágrafo 2º do parágrafo 3º do artigo 1º do decreto. Tem alguns casos que você tem que comprar só daquele fornecedor, então não tem jeito. Eu tenho uma empresa de calçado que ela é franquia, não, ela só compra daquele fornecedor. E ele não tem aquele produto aqui. Faz uma franquia. Calçado também vai dar na mesma. Calçado Eu entendi. Eu vou falar para o contador procurar as especificações aí que o Leandro falou no decreto, porque ele pediu para mim ver se eu faço uma consulta formal. Eu falei, meu filho, você faz, não está atendendo nem inscrição bloqueada, tá achando que vai fazer uma consulta dessa? Tranquilo. Manda para ligar para o Fábio lá, que ele resolve. Ailon, fala. Ailon. Ailon, seu microfone está desligado. Ailon. Oi. Fala. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, só que eu gostaria de falar para o Ronan, parece que ele não está aí. Ronan não está, não? Quem? Ronan. Ronan está, não. Mas tem então, muita gente que quem souber, Otávio, qualquer um que souber. Tá bom. É sobre declaração final de espólio. É a primeira que eu estou fazendo. E eu não estou vendo o que caracteriza, o que identifica uma declaração final de espólio, porque o que identifica é o Código 81. Mas final de espólio não fala mais nada. Ailon, eu posso falar para você que o Ronan me ensinou. Então, teve o caso da Lena, que ela fez declaração de final de espólio. É quando o processo foi aprovado, certo? E o final de espólio. Aí, declaração final de espólio é quando você pega os bens e vai distribuir para os herdeiros, certo? É o formal de partilha. O formal de partilha, tranquilo. Se fez o formal de partilha, faz a declaração de espólio final. Exatamente. Pois é, mas eu estou questionando, porque na declaração não fala que é final de espólio, ou a declaração não fala, não, é na declaração, você tem que abrir ela como espólio, tá? Abrir com final de espólio. Não, é como espólio, fala, sim. Brão, espera um pouquinho. Fala, Brão. A dificuldade dele aí, ele não é na declaração normal, ele tem que abrir a declaração final de espólio. Exatamente. Aí sim, dá todas mas não tem essa declaração final de espólio. Ela pede os herdeiros para poder te dar ela. Ailon, eu fiz a declaração final de espólio. Ela é específica para isso. É específica. Pois é, eu no programa eu não vejo. Eu vejo espólio. Eu fiz a minha, a da Lena. Quando você abre lá no EK aqui, o download, que baixa lá tudo, lá aparece lá, declaração final de espólio. Exatamente. Aí você entra nela e faz lá. Ah, tá. Certo. Então não é pelo aplicativo normal, não. Não é pelo aplicativo normal, não. É normal. Porque isso aí eu procurei, não encontrei. Não, por lá, lá você faz só a declaração de espólio normal, mas quando é final de espólio tem um aplicativo próprio. Sim. Pois é isso que eu estou entendendo. Teria que ter um indicativo próprio, uma característica própria para isso. Quando você baixar o download lá, já vem. E você tem que ter cuidado. Ailon,
senhor tem que ter cuidado do seguinte, porque quando o senhor enviar essa declaração, o CPF dele cancela, definitivo. Então, é preciso transferir todos os bens, tudo primeiro para fazer, senão depois não faz. Exato. Aí, Ló, Certo. O senhor tem que olhar, pegar lá os herdeiros lá, tá certo? Conversar com os herdeiros, transferiu tudo no cartório, o carro, porque senão depois complica. Foi transferido tudo. Foi feito o seguinte. De acordo com com a partilha lá. Certo, tem tudo. É só distribuir daquele jeito. Deixa eu explicar para ele, Everaldo. Peraí, só um pouquinho. Não, Quando você abre o aplicativo do Imposto de Renda... Otávio, espera um pouquinho. Deixa o Geraldo falar, depois é você, tá? Fala, Geraldo. Fala, Geraldo. Abre o microfone, Geraldo. É o seguinte, eu estou entendendo que ele não está fazendo a final de espólio. Que ano que faleceu a pessoa? Faleceu em 2020. 2020? E o inventário... Espera aí, deixa eu ver. É exatamente isso. Parece que 2020 mesmo. E o inventário encerrou o ano passado, 2022. Tá certo. Então, lá, veja bem, ele faleceu em 2020. Aí ele teria que fazer as declarações intermediárias, que a única diferença é que lá é o código e lá embaixo tem um localzinho, lá está escrito espólio, aí você vai colocar o inventariante. É a declaração normal durante o período antes de terminar o inventário. Correto? Não, essa eu fiz. Agora é a final do espólio. Calma aí. Aí você entra no programa aí, olha, no programa, no normal que você faz a declaração normal. No primeiro, aqui tipo, tem a declaração de ajuste anual, 2, declaração final de espólio. Aí você vai entrar nela, no próprio programa que você faz a declaração de imposto de renda normal, tem a declaração de ajuste anual e declaração de espólio. No próprio programa. Entra lá no programa e dá, olha, você está no escritório? Estou. Abre o programa lá e você vai ver lá. Tipo, tem declaração de ajuste anual, declaração de final de espólio, declaração de saída definitiva. Geraldo, tem que clicar em nova. A hora que clica em nova, abre um link, aí tem declaração final de espólio. Onde ele está entrando. Aonde ele está entrando. Mas está aqui, ué. Eu estou com o programa aberto aqui, ué. Eu também estou, ué. Nova. Aí tem 3 tipos. Você clica em nova, tem 3 tipos. Declaração de ajuste anual, declaração final de espólio, declaração de saída definitiva do Brasil. São 3 tipos de declaração dentro do programa normal que você faz. Tá? É só entrar lá, Ilô, tem sim. Aí qualquer coisa você liga para nós, tá? Eu estou nele aqui, mas eu não estou achando essa opção, não. Abre o programa. Clica em nova. Fecha o programa e abre. A hora que você entrar, tem lá o link nova declaração. Otávio, Geraldo, o Otávio sabe mexer. Otávio, você sabe mexer aí, entra aí e explica para ele agora, para mostrar para ele. Eu fiz declaração, 2 declarações final de espólio esse ano. Se ele quiser, eu entro no computador dele lá e mostro para ele. Tranquilo. Só uma conexão remota. Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa, você pode ligar para mim amanhã cedo, que eu entro com você aí também. E o Geraldo também entra, o Otávio entra, certo? Não problema, tá? Tá, mas deixa eu tirar mais dúvidas sobre isso. Para amanhã já está, pelo menos, conscientizado. Eu fazendo a declaração do herdeiro, que foi transferido tudo para ele. A pessoa, o espólio, era uma mulher, ela tinha um companheiro, e aí ela faleceu, e no inventário, a mãe, que seria a meieira, né, renunciou, fez a escritura pública, renunciando a parte dela, transferiu tudo para o companheiro, o herdeiro. Aí eu preenchi a declaração dele, colocando os bens que foram transferidos como herança, né? Porém, eu informei também na declaração do espólio
a última coluna. Aí, depois que eu fiz, deixei preenchido, eu falei, não, mas não pode estar certo. Se foi para a declaração do herdeiro, não pode estar na declaração dela, não é? Que aí vai estar em duas declarações ao mesmo tempo. A ficha eu não sei se nessa final de esporte tem essa ficha, mas na declaração dela, eu acredito que a última coluna deve ficar zerada, não é? Aí, precisa de ver, na minha concepção, Ailon, se ela renunciou, ela pegou o direito dela e doou para o outro agora. Aí é a doação. Aí vai pagar o imposto sobre doação. Não, os impostos foram pagos tudo, cara, foram pagos tudo. Everaldo, a dúvida dele é o seguinte, em 31 de dezembro de 2022, sim, a coluna lá tem que estar zero. Na coluna do esporte, eu preenchi, mas no meu modo, depois eu fui pensar, a coluna do esporte tem que ficar zero. Tem que ficar zero. Porque ela pegou o direito dela e doou para o outro. Exatamente. Aí eu estava pensando, eu digo, eu vou ter que zerar essa coluna do esporte. Porque ela doou para o outro. Não pode ficar. Comprar um carro hoje, ele não vai aparecer. Certo. Aí ele vai pagar imposto à missão, de doação. Aí lá no histórico o senhor coloca assim, debaixo do bens, transferido para o CPF tal, transferido para o CPF tal. E os valores. Ele vai pagar. Mas colocou tecla lá, vai pagar. Everaldo, mas isso aí para resolver o inventário lá, para concluir, o cartório exige que o imposto seja pago. Então a gente acredita que já está pago, né? Está pago, foi pago tudo. Pago, mas pago para um herdeiro. E esse herdeiro que recebeu, bem, vamos supor, a minha filha recebeu. Eu não quero, não. Eu quero passar para o senhor, certo? Aí ela doou para mim, certo? Aí eu vou pagar outra vez do imposto. Porque a escritura saiu no nome dela. Agora ela renunciou. Aí vai passar para o outro agora. Ela vai doar também. Ela vai doar. Mas para fazer isso, o cartório exige o recolhimento do tributo. Sim, ué. Agora, se for em dinheiro, não, né? Exatamente. Agora, quando ele está renunciando e ele está doando para outro, aí não precisa. Eu estou doando, estou intervivo, a doação é intervivo. Aí ele está doando para o outro, ele vai pagar o imposto como se fosse morto, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Qualquer coisa você liga amanhã. Tá. Elias, fala, Elias. Assim, outra coisa, como é que vocês estão imprimindo essa declaração pré-preenchida? Eu não achei essa opção de imprimir. Eu já fiz algumas, mas como que o contribuinte... Eu fiz a minha pré-preenchida também, certo? Aí eu só continuei com ela. Aí depois que eu terminar a minha declaração, eu preencho. Aí eu imprimo. Mas não tem a opção de imprimir, moça. Na preenchida não aparece. Tem isso. Tem, porque é difícil. Realmente é difícil de procurar lá. Olha, a declaração, ela é impressa, não sei se é verdadeira, só é impressa depois que eu entrego a declaração. Aí eu imprimo. Sim, Everaldo, é depois que entrega mesmo, mas depois que você entrega, não tem opção. Na preenchida não aparece. Tem lá, bonitinho, ué. Eu imprimi um bocadão aqui, ó, tudinho agora mesmo, ué. Só entrar, o Geraldo pode te ajudar, eu te ajudo. Aí você liga amanhã. Tá? Ok. Falou. Elias, fala. Boa noite, senhores. Boa noite. A minha pergunta é sobre viabilidade. Quando você faz uma consulta de viabilidade no Redecim, quando é aprovado, o nome, a denominação social, o nome já está aprovado? Porque antes a gente fazia aquela consulta prévia, né? Para verificar a questão do nome e tal. Quem é Alguém bom, sabe? É o Otávio, aumentou a Açucena. Otávio, fala. Cadê o Otávio? Saiu? A Açucena pode responder. Então. Olha, eu entendo que quando você faz a consulta e está liberado, está liberado. Porque a consulta, a viabilidade serve para isso.
Né, o nome, denominação social, é esse que eu fiquei na dúvida, né? Se jamais dá a entender que sim, né? Porque não teria lógica, né? Sim, por isso que é a viabilidade, que era para poder ver se você pode continuar, né? Então tá. Então valeu, obrigado. Respondido? Alguém mais? Respondido. Alguém mais? Muito bom. Eu pensei que ia acabar às que horas? Às 19 horas e 34 minutos. Já foi mais de 1 hora. Ó. Foi muito bom. Ô, Sucena, você vai entrar. Você entrou, muita gente entrou aqui, viu? Você está convocada para sempre vir aqui, tá? Ainda bem que não é para me bater. O Elmerson, fala. Fala, Elmerson. Liga o microfone, Elmerson. Liga o microfone, Elmerson. Enquanto ele liga, gente, vocês viram tanto de golpe essa semana do imposto de renda? Eu teve um contador de Anápolis que ele me mandou, ele recebeu mais de 200 notificações de acesso tentando fraudar a conta do Gov. Eu mesma recebi de segunda até hoje 4 e-mails falando que a minha declaração estava com pendência. E esse e-mail parece tão real, engana até a gente. Estão me ouvindo agora? Esquece disso. Eles falaram que não manda nada. Pronto. Não manda nada, mas o povo não acredita. Tá. Estão me ouvindo agora? Depois de Holanda. Holanda, liga aí, Holanda. Fala aí, Estamos, pode falar. Vocês estão me ouvindo agora? Tá. A minha dúvida é em relação ao seguinte. Oi, Holanda, desliga aí, Holanda. Aí. Uai, então você está aí, ó. Desliga aí, Holanda. Fala aí, Emerson. A minha dúvida é em relação à tributação no lucro real de rendimento de aplicação financeira renda variável. Exemplo, CDB. O que acontece? A lei 1.585, ela diz que eu tenho que reconhecer o rendimento no mês que incorre. Porém, eu reconheço e eu tenho também o imposto de renda projetado sobre aquele rendimento até naquele momento, né? O que acontece? Se eu reconheço esse rendimento, o banco ele não fornece essa informação para a Receita Federal sem que seja rendimento proveniente de resgate. E aí eu caio na inconsistência da informação na SF com o rendimento do banco. O que é tributado no resgate é somente no lucro presumido. Alguém saberia me dizer aí como é que vocês fazem em relação a isso? Mas no Lalu você não vai explicar isso lá? Eu não tenho autorização para excluir, né? Ela é uma receita tributada. Eu não posso excluí-la da base de cálculo, né? Alguém pode ajudar os colegas? Ou assim, não posso excluir no Lalu, então é tributário, meu amigo. O máximo que pode acontecer, se você houve a retenção lá, você desconta a retenção que houve dessa CDB. Mas a retenção ela é projetada, ela não é de resgate. Bem, ô Vanildo, fala para nós aí. Boa noite, colega. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu entendi. No caso dessa aplicação, ela é renda fixa? Isso. Se eu não estiver enganado, faz muito tempo que eu não mexo com isso. Na época eu mexia, tinha até uma administradora, tinha um sócio, tinha isso. Se eu não estiver enganado, é maio e novembro, os bancos fazem uma retenção dos rendimentos que ocorreram entre esses períodos e repassam para a Receita Federal. Recolhem na fonte. Então, ou seja, esse tipo de aplicação, maio ou novembro, não sei que mudou a legislação, tinha retenção sobre os rendimentos gerados dentro desse período. Então, você está falando do ponto certinho onde faz a aplicação, se não tem esses detalhamentos, tem até os detalhes dos rendimentos mês a mês que você vai contabilizar, e o imposto que eles fazem lá, tipo uma previsão, quando chega em maio e novembro, eles retêm, por mais que não haja resgate. Cotas, né?
É como se fosse um come-cotas para quem mexe com bolsa de valores, assim, mas o come-cotas ele sempre pega nas vendas, na medida Mas que o venda. Já CDB no renda fixa, ele tem um mês certo, era maio e novembro antigamente, todo mês, maio e novembro, sobre os rendimentos que tinha gerado dentro desse período da aplicação, existia a retenção do imposto e recolhimento para a Receita. Então, vai ter que ver com... No caso, esse do CDB também entraria nessa situação, né? Provavelmente, se for renda fixa, sim, que tem até tem uma tabelinha lá, pelo prazo da aplicação, aí todos os meses, maio, novembro, tinha isso. Se você até olhar, depois se você quiser, eu vou dar uma pesquisada mais a fundo, se puder até me chamar no particular, eu vejo para você a instrução normativa a respeito desse assunto, se mudou ou não. Mas funcionava assim, maio e novembro tinha retenção, com certeza, tá? Sem houver resgate. Aí, teoricamente falando, então, esse imposto de renda retido na fonte, projetado, eu posso ir deduzindo ele, então, no rendimento também que incorre em cada mês, né? Tranquilamente. Sim, você vai fazendo mensalmente. Quando chega nos meses do efetivo recolhimento, que era maio e novembro, você ia lá e ajustava. Sim, que esse sim era definitivo, era retenção, independente de resgate, porque a Receita não fica esperando chegar ao resgate. Elvis, ela é suspensão? Ela é balancete de antecipação mensal. É suspensão. Isso, redução ou suspensão. Aí é mensal mesmo. Mensal. Então deve ser porque eu pedi um informe para eles e eles falaram que não tinha. Provavelmente deve ser porque eles vão ter o informe, então, só a partir de maio, ou só em maio e em novembro, né? Porque as pessoas jurídicas são obrigadas a fornecer o informe trimestralmente, né? Tranquilo. O seguinte, a Yolanda, fala, Vanil. Assim, quem mexe quando é pessoa jurídica, essas informações lá no Internet Bank da pessoa jurídica, essas aplicações, ou no local, normalmente tem isso detalhado mês a mês. Por lá você faz a contabilização com esses relatórios, assim, a única coisa que eu tenho dúvida é se continua realmente fazendo a retenção definitiva em maio e novembro, assim, mas que acontece isso uma vez, pelo menos, por ano acontece, independente de resgate, porque ela não fica esperando resgate. Eu estou fazendo mês a mês mesmo. Eu pego o rendimento, pego a variação, pego o imposto de renda também a variação e reconheço o rendimento bruto e considero também no atimento do imposto mensal a variação do imposto de renda retido na fonte também. Você dá uma olhada, pode ter certeza, uma vez por ano ou duas vezes acontece realmente a retenção do imposto de renda. Eles não querem te fornecer. Você olhou lá no ECAC, lá em fontes pagadoras, essa aplicação já tem um tempo ou começou esse ano? Não, ela começou no ano passado. Lá na fontes pagadoras não tem nada a respeito lá de retenção de imposto. Não tem, até porque quando eu peguei os informes lá que eu fui fechar com a SCF, eu constatei divergência, entendeu? Não entendi. Aí eu tenho que dar uma olhada na legislação, porque eu estou desatualizado desse tema, e pode ter mudado isso, mas assim, antigamente tinha os meses de maio e novembro que tinha retenção. Se isso mudou, não sei te dizer, eu poderia até ver depois. Ajudou, Léo? Ajudou, obrigado, viu? Tá. Yolanda, faz a sua pergunta. Verão, mandei dar uma lida na IN 1.700. Viu, Hermes? A 1.700 aí. 1.017. Qual que é o artigo, você sabe? Olha, se eu não me engano, é o 36, mas dá uma olhada lá. Obrigado, viu? Falou. Yolanda, fala. Abre o microfone, Yolanda, está fechado. Liga o microfone, Yolanda. Agora, quando pede para ela falar, ela não fala, ó. Yolanda, liga o microfone, Yolanda. Yolanda. Agora, liguei. Fala. Liguei. Pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta sobre herança. É porque eu tenho um cliente aqui que ele recebeu uma herança e encerrou o inventário ano passado. Oi?
Ele recebeu herança. Não, recebeu, não foi assim. A pessoa morreu? Morreu. A Quando? pessoa morreu e tem a esposa e mais 3 filhos. Aí, o que aconteceu? O Estado avaliou a terra em 950 mil. Aí, o que eu gostaria de saber, esse 950 mil tem ganho de capital ou não? Foi escritura pública, não tem decisão judicial. Eu quero saber se eu vou colocar... Oi? Yolanda, meu caso também foi igual ao seu. A Lena morreu. Aí, é o seguinte, se eu estiver errado, depois você me conserta. A escritura pública é o valor que ele fez para pagar o imposto de emissão. Tá, agora, o que ele declarou, se você aumentar, olha bem, você pode colocar até o valor da escritura pública. Aí, o valor da escritura pública menos o valor que ele declarou dá ganho de capital, viu? Então, realmente tem o ganho de capital. Do valor que o espólio declarou pelo aquele que transferiu para o herdeiro. Ela pode colocar pelo valor que ela transferiu para o herdeiro, que está avaliado. Mas paga aí você vai achar o ganho de capital. Paga o ganho de capital. É valor de mercado. Eu vou colocar o valor de mercado e vou corrigir. Não, senhora. Pode não. O valor de mercado, não? Não. Ou você coloca para a escritura, ou você contrata um avaliador para avaliar certo processo. É o caso que eu verifiquei. Se você colocar até a escritura, vai verificar se tem ganho capital, paga o ganho capital. Agora, se o valor lá não é menor, aí você vai colocar através de um avaliador. E vai pagar, se tiver ganho capital, vai pagar também. Tá? É porque o Estado faz eu queria colocar um valor até entre o que ela declarou e o que ele fez o formato de partilha. Aí o Ronan falou que não pode fazer isso. Aí eu queria colocar o valor até não dar ganho capital, mas me aconselharam não fazer isso. Otávio, fala. A gente tem passado com uns procedimentos aí familiares aí nessa questão. Você tem 2 avaliações aí, viu, Holanda? Se eu estiver errado, me corrijam aí. Você pode passar para os bens pelo valor de origem da pessoa de decujos. Por exemplo, suponha que esse cara que faleceu tinha uma fazenda que custou 10 mil reais. Você pode distribuir para os herdeiros o valor de 10 mil reais. Aí, se ele vender... Não, escuta, deixa eu falar para você, depois você me questiona. Tá certo? É o seguinte, você pode passar pelo valor escritural da pessoa de decujos. Por que você pode fazer isso? Porque não existe uma transferência financeira, tá certo? Aquele imposto que você pagou na Cefaz lá, ele é um imposto para fins tributários, tá? Se a fazenda lá, que você falou que avaliou por 900 mil, é para fins tributários da Cefaz. Só que se eu for fazer pelo valor que a Cefaz avaliou para a Receita Federal, eu vou pagar ganho de capital. Tranquilo. Acontece que você vai passar esses bens para os herdeiros com o valor histórico que está na declaração de decujos. Tá certo? Porém, ressalvando, esse herdeiro que está recebendo esse bem pelo valor histórico, se ele for vender esse bem, por exemplo, em 2024, ele vai considerar o valor histórico que está na declaração. Concordo. Porque essa... pode falar. Você entendeu aí? Tá certo. Entendi. Não, eu estava ou você paga. Eu estava entendendo dessa forma. Ou você transfere pelo valor histórico que está do decurso. Uhum. Fala, deixa eu te fazer uma pergunta.
Por exemplo, essa fazenda ele comprou em 2008, ela valia 170, a escritura é 170 mil. Aí ele fez alguns investimentos lá. Esse aí também eu posso atualizar lá no GCAP, esse valor. Aí quem pode falar para você sobre a respeito disso, sobre essa... Aí, porque se você fez benfeitoria na atividade rural, quando você faz a transferência, ela tem um tratamento totalmente diferenciado. Aí o Abrão é craque nisso aí, ele pode falar. É coisa do espólio. Fala, Abrão. Everaldo, aí é bom assim, dar uma ajuda para ela o seguinte. Nesse caso, às vezes, é bom ela fazer o ganho de capital lá no espólio, né? Ela pode fazer lá, porque pela data da compra tem um desconto grande, ela atualiza o bem e transfere para os herdeiros com o valor recente, né? E tem um benefício grande lá do desconto do imposto. E se ela fizer agora... Abrão, no caso de 2008, 2007, tem um desconto bom. Tem, sim. Na avaliação do... Tem, sim. Então, só porque... Deu depois para danar. Só porque você tem que fazer isso dentro da declaração do espólio. Fazer o ganho de capital lá e transferir o bem, tá certo, para os herdeiros já atualizado, porque se você fizer nos herdeiros, não tem desconto nenhum. Não, nos herdeiros eu estou entendendo que não tem. Eu até entendo. Sabe o que é? Que alguns contadores, eles entendem que não precisa de fazer nada disso. Já coloca o valor de mercado lá do ITCD e pronto. Não pode, eu não. acho que não pode, por quê? Porque dá ganho de capital. Para mim, existe o ganho de capital. A minha dúvida era só confirmar se realmente o meu entendimento está correto, você entendeu? É porque... Tá, sim, o doutor Otávio aí deu a explicação correta para você, entendeu? Não pode ser além do que está na declaração do espólio. Ô, Yolanda, eu queria fazer isso, e o pessoal, o Abrão, o Ronan, me pediram fazer, viu? Eu queria fazer também, viu? Eu tô com outro problema. É que o cara vinha fazendo a declaração no valor de 40 mil. E eles trouxeram esse documento para mim fazer esse serviço, e é 170 mil. E aí? Mais essa complicação, né? Porque na declaração dele, ele vinha declarando 40 mil. Só que ele não levou a escritura para a gente ver, né? Aí agora tem mais esse problema, que o valor é 170 mil. Agora piorou tudo. Retificado. Agora que eu estou assinando. Retificado as 5 últimas para trás. Viu? 5 últimas? As 5 últimas, ano. Pronto. Everaldo, aí para mim retificar amanhã não vai dar tempo. O que você sugere que eu faça essa declaração? De que forma para mim retificar? Você envia tudo, depois você retifica até 2023. Envio tudo. Você envia amanhã para evitar a multa. Depois você envia retificando. Pois é, eu envio sem valor. Amanhã você envia. Não, com os 40. Você envia amanhã do jeito que tá. Depois você vem agora só o valor de 2022 eu não coloco. Eu deixo em branco. Não, se você colocar, pode, porque você já vai retificar ela, então você pode colocar. Mas eu vi falando que do espólio eu não posso mexer. O que eu não posso mexer? Do espólio não pode colocar mais, não. Não, no espólio não. Eu vou dividir o patrimônio lá no espólio, não é não? Não, os herdeiros. Os herdeiros, eu vou colocar os herdeiros. Agora, do espólio, não pode colocar mais. A retificação do espólio pode ser modificada, Abrão? Poder pode, mas aí aí no caso, ela está fazendo o espólio ainda, é melhor ela não mexer em valor, né? Eu deixo 0,1. Pode ser, né? Não.
Eu posso deixar na entrada e na saída? Não, ele não aceita, não. Não, Você tem que colocar pelo menos 40. Quando você puxa a declaração do ano de 21, ele já vem os valores para de 22. É 40. Aí você não pode mexer. Não. Eu não posso, eu posso deixar em 0,1 no valor do patrimônio de 2022. Depois eu decidir se vai ter ganho de capital ou não. Certo. Se for fazer ganho de quem capital, decide, se você for fazer ganho de capital, você faz no espólio, porque fica muito mais barato. Pois é, eu quero fazer no espólio mesmo. Eu entendi, o meu raciocínio é esse. Aí, só que o povo não quer pagar. Eu falei, uai, esse negócio Ele de não tem pagar dinheiro, é não, vocês. Abrão. Ele não tem dinheiro para pagar, Oi? não, Abrão. Como? No meu caso lá, eu não tinha dinheiro para pagar, é o jeito aceitado lançar o que estava na declaração. Aí ia fazer, igual o doutor Otávio falou, né? É que eu preciso de atualizar repetir o o valor do valor. herdeiro, você repete lá no dia nos que vender, herdeiros o mesmo valor que está no espólio. Do dia que Quando não vender, tem aí dinheiro, ele tem então dinheiro deixa. para pagar, pronto, né? Mas eu posso fazer ela sem colocar o valor do herdeiro. Tanto do Não, espólio como do herdeiro. O valor do herdeiro, se você quiser, você discrimina no histórico. No histórico. Não, Abrão, mas cada herdeiro está lá, Abrão, que quando passa, tem que cada herdeiro tem o valor dele. Tá, mas peraí, Yolanda, você está fazendo a declaração normal de espólio ou encerramento de espólio? Eu estou fazendo encerramento. Então, lá na Eu coluna... posso, é porque encerrou no final de dezembro. Então, Você acha Então, na coluna, Yolanda, 2022, 31 de dezembro de 2022, tem que estar tudo zerado. Tá. Para mim poder retificar. Não. Porque senão... Mesmo você retificar, lá vai ter que estar zerado. Você encerrou. É a mesma coisa que você tivesse vendido o bem no ano. Você está transferindo o bem para um terceiro. Então, o espólio zerou a declaração dele. Mas o problema, Abrão, é que o valor que está lá na declaração do espólio é de 40 mil. E ela descobriu que é 170, certo? Ela teria que ficar esses 5 últimos anos, ué. Aí sim, né? Ué. Esse aqui é o problema. Você amanhã faz tudo isso, Yolanda. Tranquilo. Pois é, eu não entendi bem o final aí de você. Eu colocaria, olha, eu já colocaria lá no final do espólio os 170 mil e retificava para trás, certo? Colocaria lá, podia mudar lá, 170 mil e distribuir os 170 mil. E depois retificava para trás. Pronto. Everaldo, porém, se ela enviar a declaração final de espólio, aí não retifica mais. Pois é. É isso que eu falei, que a não declaração... Então, você acha que eu posso... Aí, final de espólio não cabe retificadora. Não. Eu posso colocar... Abrão, o final de espólio ficava certo. Retificava só a declaração do espólio. As normal, né? As normal. A normal. As normal posso retificar. O do espólio não, o do espólio fica certo. Você vai distribuir lá pelo 770, pronto. E coloca lá na declaração do bem mudando de 40 para 170, pronto. Se não quiser pagar o ganho de capital. Aí, se quiser pagar o capital. Aí, se você aumentar de acordo com a escritura lá, o formal de partilha, pode ser que dê ganho de capital, pode ser que não. Mas eu tenho que calcular para ver, né? É de 2007 e 2008. É porque juntou 2 inventários uma vez. A outra lá, ela de 2011 deu ganho de capital. Essa desconto é muito pequena aí. A da Lenda era de 2002, certo? E deu ganho de capital. Você tem ideia de 300 mil para 600. Deu um ganho de capital tremendo. Então, daqui... Agora, o seu é de 170 para 900, Ave Maria.
É, Fala, vai dar Nela. muito dinheiro. Não, Everaldo, é só para passar aquela informação para a Oi? Sucena, daquele produto que ela falou da caixa d'água de gordura. Se o produto lá for iniciar com a NCM 2523, são os produtos que estão alocados no segmento de cimento, que está sujeito à substituição tributária no estado de Goiás. Dentro do segmento de cimento. Se não tiver nesse NCM 2523, o produto não é sujeito à substituição tributária, não. E aquela questão lá dos ganhos líquidos que o rapaz estava falando, eu achei o dispositivo legal aqui da renda variável. Ela não integra a base de cálculo do imposto de renda para a empresa do lucro real anual, com base na estimativa. Talvez seja por isso que ele não está achando o comprovante de rendimento. Oi. Respondendo. Alô? Fala. Oi? Oi? Fala. Eu ainda quero fazer mais perguntas. Mas você chega atrasado, vai fazer, tá acabando. Falta 3 minutos. Vai, meta a bucha. Não, eu queria perguntar aqui. Olha o que o povo fez. Eles fizeram uma inscrição para a mãe, a inventariante, a filha também tinha uma inscrição. Essa aí eu não dei conta, não, viu? Eu não dei conta. Essa aí que eu estou querendo a opinião também, se eu coloco tudo na declaração do espólio. Essa aí está difícil. Fala, olha, vê se o pessoal vai entender. Sabe alguma coisa? Fala, Oi. explica para o pessoal, vê se ele entende. Oi? Explica para o pessoal que você que vai entender, que vai entender. Não, deixa eu falar. Ela fez inscrição para a mulher, a mulher usou lá para fazer para rendimento, ela vai pagar como agricultora lá, como produto rural, e é o dela. Só o dela. Eu vou fazer a declaração dela, normal, colocando essa renda. Com a venda dela, que ela produziu lá e vendeu, pronto. Ela também produziu. Eu vou falar com a Abrão. Abrão, ela está recebendo herança. Recebeu herança. Agora é o seguinte, ela foi lá na herança, ela foi lá e fez a inscrição estadual e produziu na fazenda. De quem é essa produção? Do falecido ou dela? É dela. Dela. Ela fez a inscrição em nome dela, é dela. É dela, tá? Então, E a menina que é inventariante? O quê? A inventariante, o Estado mandou fazer um contrato para ela usar a terra lá sem pagar como inventariante. Não, aí ela vai pagar porque ela fez inscrição para ela. E o produto que ela produziu lá vai pagar para ela. Ela vai ter a receita dela, pronto. Aí, todas as duas têm a receita separada ou não pode? É, separado. A inventariante tem uma inscrição. Trabalhou na terra. Oi, Yolanda, aí ficou tudo errado, porque inventariante não tem que fazer inscrição, tinha que fazer tudo no nome do espólio. Era. Mas o Estado não aceitou continuar com a Aceita, inscrição dele. Aceita, eu tenho 3 casos desse aqui. Mas era no interior, fora de vocês. Entendeu? Não sei que foi que rolo que foi, não. Isso aí foi tudo errado. A inventariante não tem que fazer nada, não. Ela apenas representa o espólio. Entendeu? Ela é representante, ela é uma procuradora do espólio. Ela não tem que fazer nada no nome dele. Mas como que fez o nome dela, a receita é dela, pronto. Né? Aí não tem jeito, é dela. É dela, viu, Yolanda? A inscrição estadual, então, vai dizer que é dela. É dela, pronto. É dela. O espólio não produziu nada, pronto. Tá? E o espólio não produziu nada. Nada, tranquilo. Não. Ficou certo aí, Abraão? Falou. O que ficou errado foi envolver a inventariante, que não tinha nada a ver, tinha que estar continuando o nome do espólio. Aí, já fez isso, né? Continua no erro, né? Uai, porque o Estado mandou fazer aquele contrato de comodato.
Mas não tinha que ter feito isso, não. Não tem, houve algum engano desse negócio aí, porque... Como é que funciona isso aí? Yolanda, enquanto você não fizer a declaração de espólio final, ele continua normal, certo? Normal. Aí, mano? Normal. Normal. Tá? Eu posso deixar ela pro ano que vem? Fizer a besteira, aí a herdeira vai assumir a besteira que foi feita, pronto. Hein? Eu posso deixar ela pro ano que vem? Não, senhora. Não, pode não. Porque terminou em 2022, então não posso. Não pode. Tem até o fim agora para apresentar. Você pode, mas vai ter multa, né? Fábia, fala. Abraão, doutor Abraão. Entendeu? Doutor Abraão. Sim, foi. Doutor Abraão, no caso dela aí, que a inscrição foi feita no nome dela, ela para esse rendimento cair para ela, não pode o inventariante fazer esse contrato de comodato ou de arrendamento para ela, não, para essa receita cair para ela? Não pode, Fábio. Porque se arrendar, o outro não é o arrendatário, não. Ela que produziu. Fábio, não precisava fazer isso. Pode entrar como condomínio? Não. A besteira foi feita, ela não tem jeito, não. Devia ter feito cadastro no nome do espólio. Pronto. Viu, Fábio? O que aconteceu aí? O espólio arrendou a terra para o inventariante. Não tinha necessidade de fazer isso, não. Não tinha necessidade. Mas já que fez, essa renda agora é da inventariante, né? Quem produziu foi a herdeira. Arrendamento, né? Quem produziu. A inventariante é a herdeira. E a mãe, por exemplo, a mãe tem a renda e ela tem a renda. Peraí, Yolanda, dá um momento aí. Eu digo assim, se essa terra não tivesse produtiva, não ia nada para o espólio. Mas vamos dizer que o espólio arrendou essa terra para alguém. A renda dessa terra vai para essa pessoa, não é isso? É normal, Fábio. Pois é, então ela arrendou para... Arrendou, mas aí o contrato acomodado não pagou nada, aí quem produziu lá foi a herdeira. Foi a própria herdeira. Aqui recebeu é a mãe. Agora, se ela fosse parceira, se tivesse feito um contrato de parceria, herdeiro, né, Abraão? Se tivesse feito um contrato de parceria. Fizeram uma confusão danada. Olha, aí podia. Uma confusão desnecessária aí. Não, eu sei, mas já que fez a confusão, já que não fez a inscrição no nome do decújo, foi feito no nome da inventariante, então, para essa renda cair para ela, é descabido, porque a terra não é dela, a produção foi do não, senhor, é dela mesmo. Não. O espólio arrendou a terra para ela. Arrendou, Fábio. Mas é que eu falo. Sem ônus. Pois é, mas é que eu estou falando, ela vai ter que declarar como arrendatária. Arrendatária, ela tem que fazer a declaração lá como arrendatária e que ela produziu. Isso aí mesmo. Ela tem que fazer o cadastro da fazenda, como arrendatária, tudo lá e declarar a receita para ela. Totalmente desnecessário, mas fez tudo bem. Entendeu, né, Yolanda? Beleza. Mas ele não tem jeito de consertar, né? Nossa Senhora, eu não sabia o estado... Mas ele tinha inscrição. Ele tinha inscrição, deu baixa na inscrição dele e pôs ela. Entendeu? Não precisava baixa. Foi? Agora está feita a besteira, pagar lá e pronto. Viu? Ficou tudo errado. Tudo errado. Ai, vamos ver agora, eu não sei nem como é que vai ser a vida ali. Não, aí você faz a declaração em nome dela, declara tudo em nome dela e pronto. Ué. Entendeu? E no espólio você não declara não, mas peraí, eu vou fazer como arrendatária, a filha que é inventariante. Arrendatária, a filha como inventariante. Mas eu vou fazer no espólio ou na declaração? Uma coisa outra. Olha, é como se tivesse... Você vai fazer. Eu não estou entendendo. Você vai fazer a declaração do espólio sem valor nenhum e vai fazer a declaração da inventariante que tirou essa inscrição errada, lança os valores lá para ela. Exato, tranquilo. Entendeu?
Aí eu vou condição fazer inventária a arrendatária. É. De arrendatária. Então. Respondeu? Tá, beleza. Entendi. O negócio foi Então, até... valeu. Valeu. Oi? Valeu. Obrigada. Tá, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até terça-feira, pessoal. Obrigada. Até mais. Até logo, A Luciana. todos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Nossa, mãe. Obrigada, Everaldo. Até a próxima. Falou. Ixi, agora, hein? Eu tô apanhando aqui. Eu tô apanhando aqui. Eu vou fechar tudo. Aperta esse foninho aí, ó. Telefone. Aí, parece que foi, né? Encerrou.